Bom, pessoal, seguindo nossos vídeos sobre os recursos brushes do Illustrator, vamos passar hoje pelo Art Brush. O Art Brush é um brush que tem uma característica que é você ter um desenho e aplicar o desenho na linha. São esses brushes aqui, os Art Brushes. Quando você aplica, o Art Brush ele é feito a partir de um desenho. Então, um desenho dá origem ao pincel. E esse desenho vai ser aplicado na linha com configurações que você personaliza. Ou seja, você primeiro vai ter que criar o desenho, vai criar o Art Brush e vai aplicar o Art Brush nas linhas. No caso aqui do desenho do nosso personagemzinho Coragem, que a gente já usou aqui para falar de outro brush, o Calligraphic Brush. Aqui eu apliquei um Art Brush, que é o desse desenho que você vê que tem os outros. Então você consegue visualizações bem interessantes de contorno, podendo editar a espessura, criando uma personalidade de traço bastante diferente de um traço comum, porque você personaliza de fato. O traço ele ganha um desenho, né? Ele ganha forma, não é apenas variação de espessura, né? Você consegue trabalhar uma informação no traço, né? Dando mais personalidade para o desenho digital. O Art Brush não é um brush difícil de fazer, pelo contrário, é fácil. Você só precisa realmente, lógico, no início pensar no desenho. Vamos fazer um desenho simples aqui, para a gente criar o nosso brush. Eu vou fazer uma figura de formato bastante retangular. Deixa eu desabilitar aqui a espessura desse contorno. Vou colocar bem fininho. E sem preenchimento. Imaginando que esse desenho que a gente vai fazer, ele vai ser aplicado na linha. Estou fazendo uma coisa bem simples para a gente entender. Vou dar só uma suavizada em alguns nós aqui, para não ficar com o desenho muito seco. Diminuir um pouquinho também dessas pontinhas aqui. Aqui também um pouquinho. Vou deixar esse desenho preto. Vou dar uma duplicada nele. Vou achatar ele. E esse achatado aí eu vou deixar ele no cinza. 60%. Vou colocar aqui por cima. Na hora que eu resolver fazer esse brush colorido, eu ter o preto e o cinza vão me dar um diferencial bem legal. Tá? Vou deixar isso aqui mais estreitinho. Vou salvar isso aí para aplicar isso como elemento do contorno. Então depois que eu fiz o desenho, eu seleciono o desenho, vou lá no painel Brush, que é sempre assim que a gente cria o brush, né? Vem no painel Brush, clica no botão New Brush. Aí agora quando o Illustrator abre a janela de diálogo, a gente vai selecionar a terceira opção, Art Brush. Vou dar OK. Isso aqui é a janela de configuração de como você quer que o seu desenho seja aplicado na linha, tá? Eu vou chamar isso aí de contorno. Vou deixar ele com uma espessura fixa, ou seja, eu vou usar o tamanho real do desenho quando eu aplicar uma espessura de contorno de 1 ponto. E como esse desenho vai se ajustar à linha, a gente escolhe aqui. Essa opção que vem marcada por padrão, Stretch to Fit, vai fazer com que o desenho fique preservando a altura e vai ficar mais ou menos esticado dependendo da extensão da linha. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar OK aqui, a gente aplica esse Art Brush numa linha e vem mexendo nessas configurações para ver as modificações que vão ocorrer. Tá? Vou dar OK aqui. Vou pegar uma linha, vou pegar a ferramenta Paintbrush, vou selecionar o meu brush aqui, configurar para fazer o preenchimento transparente, vou fazer uma linha
longa e uma linha mais curta. Tá? E você vê como ele se ajusta aqui, olha, ele foi esticado quando a linha era comprida, maior do que o desenho normal, e foi achatado quando a linha é menor, mas você vê que ele preservou a largura, ele preservou a espessura, né? Aí a gente vai editar esse brush do jeito que a gente edita qualquer brush no Illustrator. Você dá 2 cliques no próprio brush lá no painel brush. Então vou dar 2 cliques aqui no nosso brush, contorno. Aí o Illustrator abre a janela de diálogo, o preview está marcado. Quando o Stretch to Fit está marcado, é isso que acontece. Ele ajusta a linha, ele elastece, né, ou estica ou achata, para ela se ajustar no contorno. Tá? Você vê que é Stretch to Stroke Length. Tá? É a extensão, o comprimento do contorno, não a largura. Aí quando você marca o Spray Proportionately, aí uma linha pequena vai ter o teu desenho original proporcionalmente reduzido. Uma linha grande vai ter o teu desenho original proporcionalmente aumentado. Lembrando que isso são contornos que você pode, no painel Stroke, depois que sai dessa janela, mudar a espessura da linha e aí o desenho vai ficar mais estreito. Tá? Esse Stretch Between Guides vai fazer com que apenas o espaço que está entre essas duas linhas guia seja elastecido. Você vê que aqui a ponta está elastecida. Se eu puxar para cá, essa linha guia, clicando e arrastando mesmo, você vê que ele já não está elastecendo a ponta. Ele só está elastecendo essa parte do meio. Então eu tenho as pontas com o desenho original preservado e tem a parte do meio sendo elastecida. Isso quando você cria um desenho que você tem algum elemento no início e no fim do desenho que você não quer que sejam esticados ou achatados no momento de você aplicar isso em uma linha, é bastante interessante. Agora você vê que com a linha curta demais, né? Para um desenho tão longo, mesmo o Stretch Between Guides não vai funcionar, digamos assim, 100%. Tá? Esse botãozinho aqui, ele define em que posição seu desenho vai ser aplicado em relação ao contorno. Aqui existe uma linhazinha azul que representaria a direção que você estaria fazendo o desenho. E de que maneira, o desenho, que eu digo a linha que você vai fazer na área de trabalho. E de que maneira o teu Art Brush vai se ajustar a essa linha. Por exemplo, se eu marcasse essa opção aqui e fizesse uma linha nessa direção, o meu brush ia ser aplicado cruzado. Tá? Aqui seria a linha nessa direção, o desenho também nessa direção. Esse aqui seria o contrário, esse aqui cruzado ao contrário. Aí você vai escolher a opção que você acha mais adequada para o momento que você está desenhando. Essas aqui são as opções de espelhamento, você fazer o desenho ficar espelhado ao longo da linha, ou seja, inverter o desenho. O que está no início vai para o fim, o que está para o fim vai para o início. E espelhar ele cruzando a linha, né? Que seria a parte de cima vir para baixo, de baixo para cima. Espelhar ou ao longo da linha ou cruzando a linha. Tá? A opção de overlap, para a gente aqui não vai nem ter não vai ter visualização porque a gente não tem vértice. Isso aqui só é um ajuste, é um acerto que ele faz tentando otimizar a aplicação do brush nos vértices, porque esses art brushes em vértices eles costumam fazer às vezes um desenho meio estranho, uma sobreposição. Isso aqui busca solucionar esse tipo de problema. A gente vai fazer uma linha com vértice e a gente vai ver. E por fim o método de colorização. Se você quer que o teu pincel, quando aplicado, receba a cor do contorno, você tem que marcar algum método fora o método None, que None preserva a cor original do desenho. Vou marcar aqui o método Tints, aí por isso que eu tinha colocado o cinza e o preto. Quando eu coloco no método Tints, se eu escolho, por exemplo, aqui para o contorno 100% de ciano, aonde é preto ele vai colocar 100% de ciano. Aonde é 60% de preto ele vai aplicar 60% de ciano. Então, quando você faz o desenho pensando em colorir isso daí, é interessante que você use preto e tons de cinza para você ter uma noção mais exata de o que vai ficar mais claro e o que vai ficar mais escuro. Né? Eu vou dar OK aqui. Aí, como todo brush que foi já utilizado no desenho, quando você dá OK, ele pergunta o que você quer fazer.
com essa edição, se a gente clicar em Apply to Strokes, que é o que a gente vai fazer, ele aplica nas linhas que já foram feitas e nas que vão ser feitas posteriormente. Se clicar no Leave Strokes, ele vai deixar as linhas que já foram feitas como eram no original e vai fazer a alteração só nos desenhos novos. Então vou clicar aqui no Apply e aí, por exemplo, agora eu posso aplicar uma cor no contorno. Vou mudar a cor do contorno aqui, né? Mudo a cor do contorno, por exemplo, aqui para azul. Olha lá. Onde era preto, fica o azul que eu escolhi. Onde era cinza 60%, fica 60% daquele azul, né? Vou fazer uma linha aqui com um vértice ou com uma área de overlap, tá? E vou aplicar o meu brush. Esse tipo, isso aqui, vou dar 2 cliques lá no brush para a gente ver aquela opção do overlap. Ó, tá vendo? Por conta dos ângulos aqui serem muito agudos, ele está não fazendo a projeção, né? Aqui eu deixo marcado o overlap e ele faz a projeção. Então, se eu viesse, por exemplo, aplicar esse nosso brush aqui, claro que eu teria que diminuir essa espessura, mas você vê que apesar de ser um tracinho simples, olha como ele cria um efeito bacana, tá vendo? Aqui também, em qualquer área que você aplicar, ele vai gerar um efeito evidentemente diferente de uma linha comum. Ou 0,25, diferente de uma linha comum, criando personalidade para o traço, né? Você só precisa realmente fazer o desenho, salvar o brush com o desenho selecionado e editar as opções. Não é uma coisa complicada e gera uma possibilidade imensa de você personalizar traço. E lembrando que no Illustrator, aqui, por exemplo, no painel Brushes, esse discreto botãozinho aqui é um botão para você carregar as bibliotecas que vêm na instalação do aplicativo, né? Então, por exemplo, aqui nos artísticos, os chalk, que seriam os pincéis de carvão, ou como se fosse lápis de cera, né? Uns traços bem rústicos, né? Você consegue efeitos bem bacanas. Se foi feito um desenho, quando você quiser examinar o desenho que foi feito para criar um brush no Illustrator, aqui no próprio painel você arrasta o brush para a área de trabalho, desse modo. Aí você vê o desenho que foi feito. A partir desse desenho você pode até criar variações e criar novos brushes a partir de um desenho de um brush original. Poderia colocar mais detalhes e mudar um pouquinho a proporção para conseguir traços mais estreitos. Poderia fazer o que a gente fez no nosso, que seria ter uma outra figura com uma cor. Aqui é um grupo, deixa eu agrupar, com uma cor mais clarinha, para poder criar aquela impressão de um traço com mais profundidade, né? Com parte de claro e escuro, né? Com mais detalhe, com menos detalhe. Ou seja, dupliquei o desenho, seleciono, venho aqui, vou escolher Art Brush, eu estou criando uma variação daquele brush. Posso escolher o método de colorização, a gente já sabe o que é. E aí, por exemplo, essa linha com o brush original e com o nosso brush. Se você, a partir de você pode criar variações e obter bons resultados, né? É bastante interessante. Só um detalhe sobre os Art Brushes: você não pode colorir os elementos de desenho que você vai criar para fazer o Art Brush utilizando gradientes. Você só pode utilizar preenchimentos de cor chapada. Tá? Você pode usar quantos elementos quiser. Você pode criar brushes com bastante complexidade no desenho, mas ele só pode ser criado utilizando elementos de cor chapada. Olha, o nosso não, né? O Coragem, o personagem que a gente está utilizando, com esse
o último brush que a gente criou, ele cria um resultado bem bacana, tá vendo? Simplesmente porque você está personalizando a linha, a aparência da linha do desenho. Isso cria um efeito bem interessante, né? É um recurso bem bacana, fácil de fazer e que traz um resultado bem eficiente, ok? Valeu!